informação, prestação de contas, tudo o que você precisa saber sobre a gestão do nosso município. Este é mais um canal para deixar você, cidadão, informado. Este é o podcast da Prefeitura de 13 de Maio. Olá, eu sou o Edilânio Burato. E eu sou a Cristielaine Gislon. Está no ar o podcast da Prefeitura de 13 de Maio. Administração. Este é o segundo podcast da Prefeitura de 13 de Maio e hoje estamos recebendo a secretária de Administração e Finança, Camila Nandes Anella. Olá, Camila. Olá, primeiramente eu quero agradecer o convite, para estar podendo participar desse momento. É importante passar um pouco para as pessoas entender como que funciona, o que a gente faz ali dentro, conhecer as pessoas que estão à frente de uma secretaria também, afinal, nós estamos representando todos os munícipes de 13 de Maio. Eu acredito que uma das primeiras, administrações, eu acho que de repente aqui mais tem mulheres, na administração. Exatamente, muito bem colocado, muito bem lembrado, na verdade, A gente não tinha parado para pensar nisso ainda, Tatinha. Sim, verdade, e a gente acha isso diferente e muito interessante, A mulher está tomando espaço. E eu acho que é um grande avanço para o nosso município, sim. A mulher, ela tem que ter o seu espaço, ela tem que mostrar que também tem coragem de estar assumindo as grandes responsabilidades. E a área privada, que até você comentou no começo aí, que você pediu para mim falar um pouquinho de como que é, a área privada ela é muito mais fácil de estar atuando e administrando, porque tudo está na minha mão, na mão do administrador. Se eu tenho aí o embasamento das situações que eu tenho que resolver, se eu tenho recursos financeiros, é tranquilo, Independente de ser homem ou mulher que está fazendo à frente, é fácil de resolver. Agora, se tu está na área pública, no caso da prefeitura, tu só pode administrar, tu só pode atuar, só pode resolver se tem lei. E é isso que está dando muito impasse hoje na minha secretaria, é a falta de lei e as leis desatualizadas. Então, isso está atrapalhando muito a rapidez, a agilidade de resolver os problemas da população. Porque muitos me questionam, Camila, por que não dá para fazer? Não tem lei. A gente tem que, então, mandar um projeto de lei para a Câmara de Vereadores para ver se eles vão aprovar, para depois virar uma lei e aí sim eu conseguir tomar as decisões. E isso é muito interessante a gente colocar, porque às vezes, muitas pessoas não sabem disso, acham que a gente pode fazer como a gente quer e não é assim. Então, isso é bem interessante. E já entrando nesse assunto, você poderia comentar também sobre as assessorias que a gente tem na prefeitura. Como é que funciona? Certo, muito interessante, Porque a administração, a Secretaria de Administração, ela tem os seus funcionários, que atuam ali, tanto os que são efetivos quanto os cargos comissionados, mas alguns setores, eles precisam de assessoria, porque nem sempre eles conseguem resolver todas as situações, todas as demandas. Então, hoje nós temos assessoria na área contábil, assessoria na área jurídica e administrativa e assessoria na área dos convênios. Quero citar e quero reforçar um pouco essa questão da assessoria na área de convênios, que foi algo novo na nossa administração, A gente inovou nesse quesito, a gente buscou um assessor, uma empresa que trouxesse um assessor exclusivo para capacitar um funcionário da prefeitura para ensinar, auxiliar a buscar convênios estaduais e federais e também capacitar esse funcionário a fazer de forma correta a prestação de contas. Que isso era um ponto negativo da administração, da Secretaria de Administração, estava meio bagunçado, e a gente então tomou essa iniciativa de organizar para que daqui para frente, os próximos anos, o funcionário da prefeitura saiba como atuar nessa demanda. E além do assessor de convênios, nós temos outros assessores também, Sim, hoje nós temos assessoria jurídica, que auxilia o nosso advogado interno,
né, nas demandas jurídicas. Como eu mencionei antes, a gente está com um déficit bastante elevado na questão de leis, então o setor jurídico está bastante cheio de trabalhos e demandas. Então esse assessor jurídico está auxiliando o advogado da prefeitura, o funcionário da prefeitura, e também auxiliando eu e os demais funcionários na tomada de decisões para não cometer nenhum erro. Além do setor jurídico, nós também temos o assessor administrativo, que ele atua mais comigo, né? Então, quando eu tenho uma dúvida, eu converso com ele. Quando tem algo que eu não sei aonde eu vou direcionar a tomada de ação, ou eu tenho insegurança se eu estou fazendo certo ou errado, eu converso com ele e ele me auxilia muito nessa questão. E é muito importante, porque como eu venho da área privada e eu não tenho tanto conhecimento na área pública, estou adquirindo agora, ele me deixa mais confiante na tomada de decisão. Isso é muito importante também. Camila, a prefeitura também está contando com assessor contábil, certo? Certo. Na verdade, o assessor contábil ele já veio de outras gestões, né? Não foi uma iniciativa nossa, da nossa administração. Essa pessoa ela auxilia o contador, né? Hoje o nosso contador ele também não tem muita experiência, ele iniciou na administração ano passado, está aprendendo, assim, está, digamos, caminhando junto comigo no mesmo sentido. Nós dois somos novos ali dentro, então a assessoria contábil está dando todo o apoio a esse contador e também auxiliando ele a enviar as informações necessárias para o Tribunal de Contas, que tudo isso passa pela contabilidade. Então é muito importante também, e eu acho que sem um assessor contábil, com certeza a gente não consegue fazer metade das ações e tomar as decisões para as demandas que surgem. Neste ano foi dado início ao levantamento e manutenção do patrimônio público. Qual a importância e há quanto tempo isso não era feito no nosso município? Bom, o tempo exato eu não sei dizer, mas faz muito tempo que isso não é feito, né? Tanto que cada patrimônio ele tem uma plaquinha e a gente vê que as plaquinhas são bem antigas, já estão até desgastadas. Então, assim, quando eu assumi a Secretaria de Administração, eu comecei a perceber que estava meio bagunçado o patrimônio. Eu fui analisar, olhar o sistema, tirar relatórios, e eu comecei a perceber que alguns patrimônios não tinham sido dado baixas e não existiam mais. Alguns patrimônios que deveriam estar numa secretaria estavam em outras. Então eu conversei até com o prefeito e tomamos a decisão de contratar uma empresa para fazer todo o levantamento, já que isso é algo que é demorado e exige bastante trabalho e bastante cuidado. Então a gente acabou tomando a decisão de contratar essa empresa para fazer o levantamento e posteriormente, além dessa empresa fazer o levantamento, organizar, etiquetar todos os bens da prefeitura e colocar no sistema, deixar tudo certinho. Após todo esse trabalho, a gente vai fazer os leilões, né, dos bens patrimoniais que hoje não tem mais utilidade para o município, seja porque já estão velhos e sem utilidade, ou porque certo patrimônio está lá parado e não tem por que a gente deixar ali, talvez, para ficar velho e acabar estragando. Então, após terminar essa fase de levantamento e preenchimento do sistema, a gente vai fazer um leilão de todos esses bens. Que se deixar ali parado, na verdade, é um dinheiro público que vai se perder com o passar do tempo, né? Sim. Pode dar um destino melhor para esse dinheiro, né? Sim. E além disso, né, toda a empresa, além de fazer a parte do levantamento, eles vão capacitar um funcionário de cada secretaria para estar cuidando desse bem. Então, hoje, a partir desse levantamento, a partir dessa capacitação, nenhum bem vai sair ou vai se perder da secretaria. Então, cada funcionário vai ficar responsável por esses bens e por estar alimentando o sistema de forma correta. Então, é muito importante, não é só fazer o levantamento, principalmente ter o cuidado, porque esses bens não é de nenhum secretário, ele é do povo em geral. E falando sobre isso, sobre essa importância do bem público, né? A gente poderia falar também sobre a ouvidoria que existe na gestão pública, né? Como é que funciona, Camila? Muito bem lembrado, Tatinha. É muito importante estar falando sobre esse assunto, porque a ouvidoria muitas vezes ela é desconhecida na gestão pública, ou as pessoas que conhecem e sabem como que funciona têm medo de estar usando essa ferramenta. A ouvidoria ela está aí realmente para a gente ter uma parceria de ouvir, né, as pessoas, o que elas têm
a dizer talvez elogios, reclamações, tirar dúvidas. E no nosso município existe essa ferramenta, tá? Pode ser acessado através do site da prefeitura, tem um link lá, ouvidoria, e qualquer pessoa pode estar utilizando essa ferramenta, certo? Quero deixar bem claro que a gente não sabe quem é que vai fazer a reclamação, a denúncia, a pergunta, né? A pessoa não é identificada. Então eu até sugiro, né, para todos os munícipes de 13 de maio, se às vezes não tem condições de estar vindo conversar pessoalmente para solucionar algum problema e queiram usar essa ferramenta, pode usar, pode ficar à vontade, é um direito de todos. Então a ouvidoria ela está aí para realmente ajudar, para facilitar a comunicação. Muitas vezes não precisa ser a ferro e fogo, né? As pessoas têm alguma dúvida e às vezes começa a ficar conversando com outras pessoas na rua e acaba levantando uma maré de notícias, de informações que nem sempre são verdadeiras ou que são imaginadas na cabeça das pessoas. Então é mais fácil estar usando essa ferramenta para tirar essas dúvidas e aí sim a pessoa pode estar então saciando, tá retornando para a gente de alguma forma e tá divulgando para as pessoas como que funciona. Camila, teve uma grande reclamação desde o início da gestão sobre a iluminação pública. A gente gostaria que você explicasse por que demorou tanto a dar início ao reparo da iluminação pública e o que as pessoas devem fazer agora que já deu início ao reparo da iluminação pública. Muito bem, Gilane. Vou explicar de forma bem clara e bem sucinta para todas as pessoas, porque desde o início do ano eu recebi muita gente, né, na secretaria perguntando como que fazia para tocar a iluminação e foi assim um assunto, um objeto de bastante repercussão no nosso município. Antigamente, quando eu digo antigamente, nos anos anteriores, né, a manutenção era feita pela cooperativa, certo? A prefeitura fornecia os materiais e a cooperativa fazia a manutenção. Então a população estava muito acostumada a ir na cooperativa para solicitar a manutenção. E até hoje as pessoas acham que a manutenção pública é de responsabilidade da cooperativa, mas não. A iluminação pública é responsabilidade da prefeitura, certo? E o que aconteceu? O ano passado, no finalzinho do ano de 2020, saiu uma inscrição normativa da ANEEL que proíbe as cooperativas de estar fazendo a manutenção pública sem ser de forma de licitação, certo? Sem ter um contrato firmado. Então, como foi uma novidade para todos os municípios, não só para 13 de maio, quero reforçar muito bem isso, que esse problema ele não aconteceu só no nosso município, mas em todos os municípios, pelo menos da região, que a gente ficou em falta de manutenção. Então, a gente iniciou primeiro um estudo de como fazer essa questão da licitação, porque uma licitação ela é algo que é demorado, tem que fazer levantamento de preço, tomada de preço e ver como a gente vai querer atuar, né, para a manutenção. Então, levou alguns meses, certo? Hoje nós temos já 2 ganhadores na licitação de manutenção pública e de fornecimento de material. Então, a população já está sendo atendida. A manutenção da iluminação pública ela é de responsabilidade da Secretaria de Obras, mas é claro, a gente não vai pedir para que a população vá até a garagem, que é hoje onde fica a Secretaria de Obras, para estar solicitando a sua iluminação. Então pode se direcionar à sede da prefeitura, né, na administração, e lá a gente está recolhendo o nome das pessoas que estão solicitando. Quero deixar bem claro que a lâmpada ela não é do morador. A lâmpada da iluminação pública ela tem que ficar na via onde todos passam. Então, às vezes as pessoas acham, eu quero ter uma lâmpada ou quero pagar a iluminação pública só tiver uma lâmpada na frente da minha casa. Mas não, a lei ela é bem clara. Todos os moradores do município devem pagar a iluminação pública, porque ela é algo que ela é utilizada por todos. Se a gente sair de 13 de maio e ir para Tubarão, a gente está usando iluminação pública. Nossas rodovias têm iluminação pública. Então é para isso que é feito o pagamento. Independente se existe uma lâmpada na frente da sua casa ou não, né? Isso mesmo. Isso que tem que deixar bem claro. E falando sobre licitação, é interessante, Camila, tu colocares também, porque foi criado o setor de compras e contratos, né, na prefeitura. Como é que funciona isso? Para que serve um setor de compras e contratos?
Vamos lá. Hoje o setor de licitação é extremamente importante para o município, porque as pessoas acham que a gente, para comprar uma caneta, é só a gente ir ali na loja do lado e comprar a caneta. Não é assim que funciona. A gente tem que fazer a licitação. A empresa participa, né, de lances, e quem der o menor preço ganha, e aí sim a prefeitura pode comprar dessa empresa. Então, o que havia anteriormente, né, quando eu assumi a administração, era um setor unificado, licitação, compras e contratos. Então, eu tive que dividir esse setor para que depois que acontece a licitação, a empresa ganhou, a gente tem que fazer o contrato com essa empresa, certo? E após fazer o contrato, as compras. Então, eu dividi o setor, criei o setor de compras e contratos, para que fique uma pessoa responsável por isso, e assim a qualidade do serviço prestado fica melhor e inibe também os possíveis erros que podem acontecer, já que hoje tudo que é feito nesse setor, ele é automaticamente enviado para o Ministério Público e para o Portal da Transparência. Já aproveitando esse gancho de Portal da Transparência, existe lá no site da Prefeitura o Portal da Transparência, né? Não sei, a gente não sabe, né, se todas as pessoas conhecem, mas muitas informações sobre funcionários, sobre pagamento, sobre licitação, tá lá no portal. Inclusive as informações da própria Prefeitura. Queres falar um pouquinho sobre isso, Camila? Claro, com certeza. Eu costumo dizer que quem entra para a vida pública, ela não tem mais a vida privada, né? Porque tudo está de forma bem acessível no Portal da Transparência. Hoje ele está alocado no site da Prefeitura, basta você entrar no site, já vai ter um link lá bem chamativo, o Portal da Transparência. Qualquer pessoa pode acessar e verificar tudo o que é feito dentro da Prefeitura. Desde licitações, as que estão em aberto, as que foram finalizadas, os contratos, as compras, o salário dos funcionários, os cargos, tudo está de forma bem específica lá. A gente não esconde nada de ninguém, está tudo muito bem discriminado. Inclusive, esse ano a gente fez atualização do site, né? A gente colocou mais informações que não tinha, né, anteriormente, então a gente deixou muito mais claro do que já estava nos anos anteriores. E por falar em funcionários, a gente tem uma notícia, né, que não é tão agradável, que todo ano nós temos a revisão salarial, né, revisão anual, né, Camila? E infelizmente esse ano não teve. O que foi que aconteceu? Muito bem, então, sobre esse assunto bem polêmico para todos os funcionários do meio público, então, todos os anos acontece a revisão geral para os funcionários, que é digamos, o órgão público, ele tem que dar um aumento ao funcionário. Geralmente, ele, no mínimo, ele tem que ser o valor do INPC, certo? Então, esse ano, nós estávamos nos preparando para dar esse aumento agora em maio, e, no caso, no mês de maio, com pagamento em junho, e fomos surpreendidos por uma decisão do Tribunal de Contas que proibiu, que cortou esse reajuste. Então, a gente ficou muito assustado, inclusive, de início, né? Porque nunca foi feito isso. E aí, então, até fui cobrada de alguns funcionários que ouviram notícias que alguns municípios tinham dado esse aumento. E aí eles perguntaram: poxa, Camila, por que nós não temos esse aumento? Por que o tal município teve? Então, o que acontece? Essa decisão saiu no mês de maio, no finalzinho do mês de maio, e que a nossa data base era maio, então a gente ia dar esse reajuste nesse mês. Só que tem alguns municípios que a data base para o aumento é meses anteriores, janeiro, fevereiro, então eles acabaram dando esse aumento. E o que acontece para esses municípios agora é que o Tribunal de Contas vai ter que dar um parecer de como eles devem atuar nessa questão. Possivelmente esses municípios que já deram um aumento, eles vão ter que retroagir, eles vão ter que colocar o salário anterior a esses funcionários, né? Para não ficar, digamos assim, ficar muito questionável, fica muito chato, né? Alguns municípios dão e outros não. E Camila, temos uma notícia boa então, né? A metade do 13º vai sair este mês?
Exatamente, o 13º já está programado, então uma boa notícia aí para os funcionários da Prefeitura. Acredito que isso também é algo que deve ser bastante comemorado, porque não é fácil para uma administração pública manter os gastos. Eu que estou aí diariamente, e com certeza também não só a área pública, mas a área privada sabe o quanto é difícil poder dar manutenção, né? Então a gente com bastante capacidade e análise, a gente conseguiu e vai conseguir já fazer o pagamento do 13º na metade desse mês de junho. E por falar em contas, né? Vamos falar de Tribunal de Contas. Qual é a sua relação, Camila, assim, ou a reação, né? Quando você escuta, tem uma denúncia no Tribunal de Contas, sabe? Essas coisas. Como te atinge isso? Todo mundo se assusta, né? Na verdade, né? Quando vem... Não é legal, né? Não é legal, né? Mas vai lá, explica pra gente como é que funciona isso, Camila. Então, todo mundo vê o Tribunal de Contas como o bicho papão, né? Parece que vai surgir uma denúncia lá no Tribunal de Contas, o prefeito vai ser preso, a secretária vai ser presa, vai ter multa. E não, o Tribunal de Contas hoje, a visão deles, e até eu participei de cursos relacionados ao Tribunal de Contas, e hoje eles estão muito mais parceiros na questão de auxiliar e orientar para que a gente não cometa erros, porque é normal, a gente vai cometer erros, todo mundo comete, muitas vezes a gente precisa dessa orientação, então o Tribunal de Contas está ali para fiscalizar. E o que é interessante é que agora as informações dentro da administração, elas logo, muito em breve, todas vão ser enviadas diariamente, certo? Então tudo que a gente fizer já vai automaticamente para o Tribunal de Contas. Então lá eles vão estar sabendo de todas as informações. E além das denúncias que surgem, que é normal, a gente está ali para responder ao tribunal e a gente sempre cumpre com as datas e tudo mais. Então hoje eu não vejo o Tribunal de Contas como algo ruim, eu vejo como algo bom para que a gente possa melhorar a qualidade do nosso serviço. E importante que muitas denúncias são feitas para o Tribunal de Contas que talvez não tenha necessidade. A pessoa vai lá no portal da transparência, vê uma informação e já acha que aquilo é errado e já vai para o Tribunal de Contas. E muitas vezes isso poderia ser relacionado com a ouvidoria, que eu comentei anteriormente. Basta entrar lá na ouvidoria, fazer o questionamento que a gente pode estar respondendo. Se a pessoa não ficou contente com a resposta ou ainda acha que está errado, sim, está no direito de procurar o Tribunal de Contas e o Tribunal de Contas nos acionando, a gente vai responder. A gente também escuta assim, alguns questionamentos na rua e tal, até a nossa família mesmo, né? Sobre o IPTU. Então, teve o parcelamento do IPTU. E agora, para quem tem aquele IPTU lá que ficou atrasado, que a pessoa teve alguma dificuldade, e não só, eu acho que não só IPTU, mas alguns outros impostos, Camila, como é que faz para pôr em dia? Então, Tatinha, mais um assunto muito interessante para a gente estar podendo passar para a população. Foi aprovado pela Câmara de Vereadores, a nossa administração encaminhou esse projeto de lei para que fosse aprovado o refis não só do IPTU, mas de outros impostos que alguns moradores da cidade estavam inadimplentes, então a gente resolveu fazer o parcelamento desses impostos. Vale ressaltar que a gente fez um programa bem legal de 100% de desconto de multa e juros, tá? Para quem está devendo o seu imposto na Prefeitura de 3 de Maio até o dia 31 de dezembro de 2020. Eu digo 100% de desconto, que é algo que eu conversei com o prefeito e ele aceitou a ideia de a gente dar esse desconto para que a pessoa possa ir lá e pagar o seu imposto sem ter que pagar mais por isso e colocar em dia, às vezes, aquela conta que já estava angustiada para pagar e não conseguia. Então, a gente deu esse benefício de 100% para pagar em cota única. Caso a pessoa ainda não consiga pagar isso de uma vez só, né, pode estar fazendo alguns parcelamentos. Para maiores informações, pode procurar o setor de tributos na sede, que a pessoa responsável vai estar informando como fazer o pagamento desses impostos. Então tá certo, Camila, a gente agradece a sua participação.
Os microfones aqui do podcast da Prefeitura de 13 de Maio sempre vão estar abertos. E eu ainda falo que com certeza não vai ser a única vez que você vai estar aqui conosco. Com certeza nós vamos te convidar mais vezes para fazer mais esclarecimentos. Muito obrigado pela oportunidade e com certeza a hora que vocês precisarem de mim estou à disposição para esclarecer e para qualquer dúvida que venha surgir. Você ouviu o podcast da Prefeitura de 13 de Maio. Aqui você fica ainda mais informado.